Os intervenientes da emissão que segue são abertamente anti-tourada, assim como contra qualquer violência aplicada a animais irracionais. Qualquer semelhança entre este programa e festas tauromáticas ou Assembleia da República é pura coincidência. Senhoras e senhores, Joca Mustec e Zoga apresentam os bois pelos nomes. Mais de 600 quilos de profunda estupidez. Palminhas. E mais o Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um Bois pelos Nomes. Esta semana, como habitualmente, estamos na presença do nosso comentador Mustec. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. E do nosso comentador Zog. Ora viva! Ora viva, para si também. Eu, como de costume, ou dependendo se eu estou muito Fernando Pessoano ou não, sou o Joca e hoje sou eu aos comandos do avião. Sejam bem-vindos a mais uns Bois pelos Nomes. Vamos começar com a primeira rúbrica, os bois da semana. Então o meu boi da semana é um boi de felicitação. Vou escolher o Marco Paulo, porque esse senhor, embora não pareça, fez 70 anos. 70 anos são sempre 70 anos. E o senhor não teve uma vida assim tão fácil como isso. Teve uma vida de glamour. É o rei do Pimba. Está quase a passar o testemunho ao príncipe, que é o príncipe Tony, mas continua a ser o rei. E não sendo nem de perto nem de longe um estilo que eu gosto de ouvir, são 70 anos a derreter os corações das velhinhas. E como temos de facto uma população bastante envelhecida, temos uma pessoa que está a trabalhar para um público-alvo de cerca de 60% da população. 60% da população eu não diria, porque ele não, a base de fãs dele não é tão grande, mas de facto temos aquela coisa que é, as pessoas gostam de ouvir, há pessoas que gostam de ouvir, e ele com 70 anos continua a trabalhar e não vai para a reforma, o que este governo deveria apreciar de veras, porque assim a nossa segurança social ia lá. Este governo aprecia muito. Por este governo a reforma era aos 90 anos. Pois, por isso é que eu acho que o embaixador bastante da juventude devia de ser para aí o Manuel de Oliveira ou qualquer coisa. Sim. Mas acho que sim, acho que ele merece, é uma carreira longa e gosto ou não se goste do que ele faz, nota-se que ele procura ter alguma qualidade dentro do género, claro, e merece estar de parabéns e merece então o prémio da ganadaria. Isso é sempre discutível, porque há muito mas hoje agora pela plagiar, não é? E ir plagiar o Zaba é sempre bastante discutível quando se quer procurar. Não. Vamos então aqui pegar o animal de frente. Eu acho que ele não faz plágio. Ele faz versões e admite-o. Era o que eu estava aqui a pensar. Ele sempre admitiu, e eu não sei se até a autoria das músicas não virá lá escrito em algum lado. Ele sempre admitiu que faz versões. Exatamente, porque ele até fez fez muitas versões de cantores brasileiros, essencialmente. E até fez uma versão famosíssima do I Just Called to Say I Love You. Sim, só liguei porque te amo. Para dizer que te amo. Para dizer que te amo. Só falei para dizer que te amo. Que parece que. Mas ele admitiu sempre que fez versões. E não há nada disso, não há nada de errado nisso. É uma banda de covers. Agora, ele é a banda de covers que mais vendeu se calhar no mundo. Parabéns. Certo. Grave, sim, é mesmo isso. Grave e errado. E diz que pelo meio depois faz umas coisas dele. Nunca vi. Não sei se é tudo versões, não conheço. Isso também não sei. Mas não será de facto muito importante a partir do momento que ele admite. Agora, grave e errado é outros cantores que eu não vou dizer quem é, porque era muito chunga estar aqui a acusar mais uma vez o Tony Carreira. Que a gente vai ver aquilo é a música da Gillette. Não, e aí sim, ele tem uma música que é exatamente a música do reclame da Gillette. Qual Gillette? Aquele Gillette, o melhor para o homem. E ele tem uma música que é Porque é que vens avançar do meu passado? É assim uma cena. E aquilo é a mesma música. Pois é. Basicamente. E ainda bem, era uma vantagem que o teu cérebro tinha que agora já não tem. Pois.
Mas eu pronto, já que estamos com este touro pela frente, isto são coisas diferentes. Uma coisa é eu criar uma coisa copiada ou vá inspirada noutra e chamá-la de minha, ou como uma banda que eu nem gosto muito, que são Chutes e Pontapés, que tem aquela música que é no Quarto de Candy. Sim, sim. Que é uma versão de uma música do Bruce Springsteen ou do Bob Dylan, não sei bem, que se chama Candy's Room. Exato. E que eu não vi em lado nenhum indicado que era uma versão. É do Bruce Springsteen. É do Bruce Springsteen. Ainda por cima nem do músico é também. É só de um carreiro. Mas O Brock Springsteen. o Brock Springsteen. Como dizia um senhor com muita piada num programa de televisão. Exatamente. Rolling Stones estar comigo. Rolling Stones, Jack Jagger, Brock Springsteen. Madonna Don't Cry For Me Argentina. Exatamente. E ele, que era o bolachinha americana da Liga dos Últimos. Não, e eles e apresentar uma coisa dessas como própria é mau. Fazer uma versão é fazer uma versão. Eu nesse aspecto não estou nada contra o Marco Paulo, nem me impressiona nada o trabalho que ele faz, porque eu acho que ele que ele foi sempre honesto. E portanto, a partir daí para mim está tudo bem. Mas, ou seja, tem que fazer esta ressalva. Independentemente do estilo musical que não aprecio, sempre simpatizei com a figura e sempre lhe reconheci uma quanta humildade. Acho que podemos chamar humildade, sim, porque é muito, muito terra a terra, gosta muito de... aliás, sente-se muito próximo das pessoas e agradece-lhes de facto agradece-lhes o facto das pessoas terem feito aquilo que ele é e ele fazer o que faz há tantos anos, não é? Exatamente. E Pronto. aí, em relação a ele dar os créditos ou referir que são versões de não estou em condições de rebater essa afirmação porque de facto não conheço ou seja, não sou conhecedor da obra nem dos créditos das suas obras para argumentar nesse aspecto, mas... Não, é conhecimento geral e ele já o disse em entrevistas. Uma vez, quando ele lançou o Só Falei Para Dizer Que Te Amo, aquilo foi ainda estava, acho que em primeiro lugar no top em Portugal, o I Just Called to Say I Love You. O Stevie Wonder não viu que ele fez isso, mas ele fez e ele deu uma entrevista em que disse, não, há imensas versões e eu faço versões e não há problema nenhum desde que se admita. Eu achei aquilo frontal. Sim, é o mínimo que se pode dizer. E eu, apesar de serem antitouradas, gostei sempre da pega de cara. Zog, mais alguma coisa sobre o Marco Paulo? Não, acho que não tenho assim nada a acrescentar. Muito bem. E qual é o boi que tu nos trazes esta semana? Esta semana eu vou trazer Marine Le Pen. Olha. Porquê? Porque não me ocorreu ninguém muito óbvio para isto. E então, se eu sempre que posso, aproveito as oportunidades para insultar Marine Le Pen, por isso estava livre o lugar do boi, eu aproveito para falar nela. E isto porquê? Porque, deixa-me só concluir porque é que me lembrei do nome dela, não foi só gratuitamente, foi por causa das eleições na Grécia, porque ela veio dar o apoio dela ao Syriza, que é o partido da esquerda radical, e eu achei, por um lado, ou seja, há uma certa ironia nisto, e por outro vê-se bem que é esta senhora a querer aproveitar, já está a querer aproveitar para ela este a galopada dos extremos, não, o que ela quer aproveitar o sucesso que tem sido do Syriza na Grécia, que é a esquerda radical. Ela está a aproveitar isto, que diz, espera aí, eu também sou de extremos, portanto isto é para o outro lado, mas eu também sou uma extremista e também tão de extrema que dá a volta e eles estão ao lado do outro. Não, isso não acho. Ela está capaz de dizer que o amor e o ódio são duas zonas do cérebro muito próximas. Pois, mas isso dos extremos tocam-se, para mim não se tocam porque é bem diferente. Mas tocam porque a senhora está num extremo, meio extremo. Agora o que ela quer é aproveitar-se da situação. Ela está capaz de cavalgar essa onda com a McNamara. Isto tem sido, quer dizer, o governos centristas é o que tem havido para aí pela Europa toda há décadas. E agora a Europa não está lá muito bem e as pessoas estão um bocado zangadas com este pessoal mais centrista. Porque o centrão... E então ela aproveita-se deste sucesso que está a ter na opinião pública deste partido, que é
de uma esquerda mais completamente desmarcada do centro, não é? E pronto, ela aproveita e diz: eu também estou aqui, pá, isto, se vocês estão chateadas com o centro é aquilo que eu vos garanto que isto não é. Pronto. Só que moral da história, para ti, a senhora Le Pen, e diz-me uma coisa, tu achas que a demarcação dela das opiniões mais radicais do pai, pelo menos publicamente, não é? A demarcação das opiniões dela das do pai, das mais radicais, contribuiu para que ela na França também crescesse? Poderá eventualmente ter contribuído, mas eu não sei se essa demarcação é assim muito evidente na opinião pública. Concordo. Aliás, eu acho que a opinião pública ainda vê muito sombra do pai. À sombra daquilo que era o pai e daquilo que ele representou. Acho que ainda existe um vínculo grande. Aliás, a opinião pessoal é que pior do que um extremista assumido é um extremista com pele de cordeiro, que são os mais perigosos, são os com mais facilidade lá chegam. Pois, é o populista, não é? A cena, o que é perigoso aqui é porque ela está a ser de facto uma populista e ela a pegar na capa da Royal Politik e dizer assim: olha, se é para acabar com o centro, eu até ao senhor da extrema-direita na Grécia me alio, pronto. Direita, não, esquerda. Isso, esquerda. Para mim deu a volta e eles estão encostados, portanto... Mas o próprio Stalin chegou a ser aliado do Hitler, portanto, a partir daí... Mas o Stalin é um caso um bocado diferente. Pronto, estamos a chegar àquele ponto mais delicado, né? Não. É quando se mexe com dogmas é complicado, eu compreendo. O Stalin tinha razão numa coisa. E ele também disse que isto é um gráfico que aqui está. Disse, é um gráfico que aqui está, mas não. Mas tinha razão noutra coisa. Que não havia tempo para educar aquela gente toda. Pá, não dava tempo. Pronto, faltou-lhe tempo, não é? E nisso... Pronto. Por isso, deu um bocado mais a volta, apertou mais o círculo. O Stalin é um caso isolado. Sim, e apertou ali aquele pessoal todo para a Sibéria. Não dava tempo de os educar. Vamos pô-los na Sibéria. E apertou o pescoço a mais alguns. Porque foi também, para aprender, exatamente. Já eu tenho só aqui uma última observação relativamente. Nós fartámos de utilizar, não sei se repararam, o termo cavalgada enquanto falámos do Syriza e da senhora Le Pen. Ora, isto... Estou a divagar, digam-me o que é que acham. Que isto pode haver aqui algures, nós não nos apercebemos bem onde, uma mensagem subliminar sobre cavalo de Troia? O problema é que isso, como tudo, agora já não, a cena do cavalo de Troia era uma lenda que agora é real. Porque tu de facto tens cavalos de Troia que metes no computador por teres posto a cruz no sítio errado. Não é? Quando tu estás a instalar um programa que pode ser de bottom, não é? Se puseres a cruz no sítio errado, estás a meter um cavalo de Troia no computador. E desta aqui vez é uma situação dessas. Pois. É que nós estamos a arriscar a meter a cruz no sítio errado por causa dos extremistas e tal. E longe de mim estar aqui a advogar a teoria do caos, não é? Que é se não votarem em mim, o que será de vós? Mas nós pusermos a cruz no sítio errado, arriscámos de facto a que novas bandeiras vermelhas com uma rodinha branca no centro e o sol de 4 patas a pisar os campos, que é daí que vem a suástica, não é? Que prolifera pela Europa, assim como a distribuição de bandeiras com foices e martelos também pode acontecer, que também seria não desejável em nenhum dos casos. Mas acho que sim, acho que há aqui uma mensagem bom, digamos que são candidatos com malware incorporado. Pronto. O meu boi da semana. O meu boi da semana, eu andei à procura estive aqui a ver umas quantas coisas. O meu boi da semana é o Zé Manuel Empreiteiro. Quem? O Zé Manuel Empreiteiro. Quem? O Zé Manuel Empreiteiro. Sendo que o Zé Manuel Empreiteiro é aquele tipo que tem um Mercedes classe E, que comprou com os fundos europeus que conseguiu desviar de um saco azul e traz os coletes fluorescentes postos nos bancos, sabem? E tem o Mercedes sempre todo borrado de ir à obra, ver os escravos, os funcionários a trabalhar. Isso. E eu vou buscar este porquê? Porque o nosso primeiro-ministro, o Pedro Passos Coelho, foi à feira do Fumeiro a Montalegre. E, por estar lá, as pessoas vieram-lhe apresentar algumas queixas e algumas situações. E descobriu-se, vieram falar de uma ponte que é perto de Vilar de Perdizes, portanto aquilo também pode ser um bruxedo, que é uma ponte nova, impecável,
não tem, e está nova, construída com fundos europeus, mas não tem acessos. É uma ponte que não tem acessos. Está lá a ponte e tem um monte de um lado, um monte do outro, e não há caminhos para aquela ponte. Então essa é que é a tal grande ponte para lado nenhum. É uma coisa dessas, exatamente. Não, mas é que é aquela ponte? Deixa-me só concluir. Assim pelo menos não se estraga também. Não é isso, deixa-me só concluir. Que é aquela ponte que me faz lembrar o caso do Magalhães, que era muito bonito, deu de comer a alguns amigos, mas não serve para nada, não é? E o Zé Manuel Empreiteiro é este português que vive da construção desta e de outras pontes, ou deste e de outros computadores, que são, sei lá, as penas em cima do bolo. Mas o bolo não tem penas, pronto, é isso. Já o bolo todo. Já o bolo todo. E há esta ponte lá, que pronto, pelo menos, não é? Ela por não ter acessos, nem se conseguir passar lá, uma coisa é certa, não vai acontecer essa o que aconteceu na Ponte Índice Ribeiro. Uma caminhoneta que vinha de Fátima foi parar a Santiago de Compostela, por Rio. Certo. Je suis Charlie. É um trilho. É um trilho sacro. Eu agora sempre que digo uma destas é hashtag Je suis Charlie. Je suis Charlie. Pronto, tem direito de dizer o que eu quiser. Pronto, eu acho que sim. Estás a reivindicar no fundo o teu direito a ser metralhado. Sim, também. O meu sonho era ser metralhado. Era de facto ter uma camisola daquelas às riscas e uma banda para tapar os olhos. Grande erro. Os metralhas não usam camisola às riscas. É camisola cor de laranja. Cor de laranja, com uma matrícula. É isso, pois é. Porque laranja é o novo preto, está bem. Está bem, tem razão. É isso, os metralhas são esses, exatamente. Que eu tive para fazer um meme, agora por causa do nosso ex-primeiro-ministro, o engenheiro José Sócrates, que, reparem como eu sou consistente, disse outra vez, engenheiro José Sócrates, que era um meme que era os irmãos Dalton, com uma placa a dizer Je suis Charlie. Okay. E depois o Sócrates ao lado com uma placa a dizer Je suis Dalton. Eu deixa-me só fazer esta pequena interrupção, se me permites. Tu defendes e reivindicas o teu direito a ser metralhado, mas rejeitas por completo o teu direito a ser processado. Não, eu não quero ser processado, porque eu não quero ser metido numa bimbi nem no Miami. Pois não. Não quero, aquilo é que são processadores, não quero nada disso, nem quero ser metido num 486 a 100 GHz com um botão a dizer turbo. Tive um computador desse e que ele não se mexia. Eu quando morrer quero morrer depressa. Por isso antes quero ser metralhado que processado. Pois, até porque comida processada diz que aquilo faz mal à saúde. Faz mal e tudo, é verdade. Lembra-te que estás isto a dizer que isto pode nos vir a dar jeito lá mais para a frente e depois vais perceber porquê. Está bem? Não quero ser processado, não quero. Isto era... Qualquer coisa que eu digo é pura ficção. Qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência. E então eu tenho este boi, quer dizer, que é... Parece que o nosso primeiro-ministro dá um passo e que lhe é apresentado mais um caso de alguém que se orientou uns milhões, ou uns milhares que sejam, para construir uma ponte em lado nenhum. Pronto, e isso... A culpa aí já não sei se é do primeiro-ministro ou não será certamente diretamente dele, mas a inoperância... será do executivo. Agora tenho uma dúvida. Quem é que fez esta ponte? Eu digo porque é que faz esta pergunta. Aquilo não será uma instalação? Acho que a Joana Vasconcelos não tinha direito para aquilo. Porque a arte agora anda um bocado esquisita, não é? E aquilo se calhar pode ser a instalação. Agora chama-se instalação. É assim que se diz. As pessoas fazem uma coisa que não se parece com nada, depois dizem é uma instalação e já vale não sei quantos milhões ou o que é. Pois é, e então aquilo se calhar é uma instalação. É um artista que pôs lá aquilo. E faz sentido chamar-lhe instalação, porque eu quando eu trabalhava como eletricista, eu às vezes fazia instalações de eletricidade e o pessoal chegava lá ao patrão e dizia: tu sempre me fizeste um artista. Pois. Então faz sentido chamar aquela instalação. Mas sim, poderá ser isso. Ou então, alguém levou muito à letra aquela música do Pedro Brunhosa, Nunca Caiam as Pontes Entre Nós. Sim, para fazer a versão Nunca Caiam Pontes Entre os Rios já ia um bocado tarde. Já era pior. Não te esqueças de dizer o nosso Passos Coelho, por causa disso. O nosso Passos Coelho, que tem, ele também se chamava Coelho, não era? Era, exatamente. E era um bom ministro da administração interna. Era o para-raios do governo do António Guterres. Era um ministro forte que se demitiu porque e não teve culpa nenhuma, que não era ele, que eu saiba, não era ele que fazia a manutenção da ponte. Sim, mas também se fosse ainda pior, não é? Mas não era. Não, aquilo foi só pela responsabilidade política,
que é uma coisa que, que não existia. Não fazem existia. ideia. Existe um órgão qualquer responsável por aquilo. Que Claro, o exatamente. governo não vai tratar das pontes todas. Claro, não pode. Mas sim. Mas sim, adiante. Entretanto, temos a visita do nosso primeiro-ministro Passos Coelho à Feira do Fumeiro, em Queria Monte colocar Alegre. também uma questão sobre isso. Acho que não é todos os dias que nós vemos um porco a visitar fumeiros. Isto deve ser... Vá, tu enganaste. Então, É um coelho. Um coelho a visitar fumeiro. E não há enchidos de coelho. Quer dizer, nós estamos todos enchidinhos da cabeça de aturar aquele homem. Sim. Pronto, mas acho que é isso. Não estava lá os Cacapédega? Quem? Os Cacapédega. Já sei quem é o senhor. Não sei. Não Estou vi perdido. que eu estava no jornal. Ele costumava estar sempre aí nessa feira. Pois estava ele. Ajudem-me ele que eu sou dali. burro. Ajudem-me que eu sou burro. Que eu não sei o que é. Os Cacapédega. Os Cacapedra era um tipo que estava numa festa universitária e andava uma miúda que devia ser daqueles cursos que dão em nada, que é tipo comunicação social ou não sei o quê, sabes? Sim. Esses cursos que não dão em nada. Que o gajo faz esse curso e depois é desempregado. Que a primeira coisa que houve no primeiro dia de trabalho era um Big Mac, faz favor. Num desses cursos. E ele andava a miúda a fazer umas entrevistas, tipo Vox Pop, e ela chega lá e diz: então o que é que estás a achar aqui da semana académica? O que eu estou a achar é que tu deves estar a querer uma ligação comigo, mas eu queria excitar-te por modo de mordidelas nos tetos e aproveitar para escacar pedra. Escacar pedra. E ela: e qual é a melhor universidade do mundo? Que era para ele dizer aquela estupidez. Toda a gente acha que a sua universidade é a melhor do mundo, incluindo aquele pessoal que anda no Independente. Sim. E ele vem dizer: é a melhor universidade do mundo. É escacar pedra. Pronto, pedra. era esse. Eu não sei porque eu vi uma notícia no jornal. E ele não aparece dizia- num outro. E não dizia nada de escacar pedra. Pronto. Mas essa Mas era minha... provável que ele lá estivesse. Ele tinha um stand, ele apareceu num vídeo de uma destas feiras do fumeiro, em que ele também tinha lá um Fazia stand um a monólogo vender cómico, chouriços. não era? Era, mas que não tinha grande piada. Era uma daquelas cenas do: tenho aqui estes à venda e só está estes. Quando acabar isto é uma coisa que hoje tem 19, se me comprar 10 fico só com 9. Era uma cena assim. Era assim uma coisa de gente. Era uma cena dessas, pronto, e eu acho que é isso. Esse senhor coitadinho, pronto, é o tema do Passos Coelho, foi lá visitar a feira. Basicamente é isso, pronto. Pronto, então quanto à visita do nosso primeiro ao fumeiro de Monte Alegre, acho que está tudo. Foi mais ou menos foi mais uma vez o Passos Coelho a meter-se numa chouriçada, não é? É isso, basicamente é isso. É mais uma chouriçada. Desta vez foi uma chouriçada que se meteu nele. Portanto, Em termos de gado vacum, estamos encerrados. estamos encerrados, exatamente. Vamos falar então de um dos temas do momento, que é a privatização da TAP. A TAP até agora tem sido portuguesa, ou seja, dinheiros nacionais, somos nós que pagamos aquilo. Bem, um administrador brasileiro para pôr aquilo a dar lucro, ninguém percebeu bem se aquilo dá lucro ou prejuízo, se ele ganha muito, se ele ganha pouco. E agora o governo, pronto, já foi o fado, já é património da humanidade, também vai vender a TAP. O que é que vocês acham, têm a dizer sobre isso? Eu acho que é um excelente princípio, porque todos nós sabemos que por ano cerca de 300 mil jovens estão a abandonar o país por ano. Ora, se eliminarmos as nossas linhas aéreas, prende-se cá o pessoal para continuar a pagar impostos. A mim parece-me bem, é uma boa medida para permitir que o pessoal não deixe de pagar impostos cá para ir pagar para outros países. E só posso concluir que o nosso PM se arrependeu do conselho de epá, emigrem. Então estás a dizer mais ou menos que isto é assim: os operadores internacionais estão interessados nas rotas que a TAP tem, e o Estado português está interessado enquanto tu arrotas os impostos aqui para os cofres do Estado. Exatamente, basicamente é isso, porque de resto não vejo qualquer outro sentido, quer dizer, rotas que interessem ao país, às vezes são rotas que têm para aí um passageiro por avião, aquilo não é feito para dar lucro, aquilo é para assegurar, muitas vezes, a nível protocolar, relações diplomáticas, pronto, alguns parâmetros mínimos, com países que são considerados estratégicos para Portugal, para o seu desenvolvimento, para a sua cooperação internacional, etc. Ora, se vem uma empresa privada, a partir do momento em que é concedido a uma empresa privada o direito de administrar, de gerir aquilo, uma empresa privada não tem como objetivo garantir as relações diplomáticas de um país. Tem interesse em produzir lucro. Ponto, não é? Portanto, não vejo outra razão para a pandilha se querer desfazer da TAP. Isto é um governo que está quase a acabar o mandato, não é? E que não tem previsão nenhuma de ser reeleito sequer.
e está Calma que o Sócrates ainda não acabou de falar. Está a tomar uma decisão com... Isto dá a mesma ideia que é: onde é que eu vou buscar aqui uns trocos para eu só-me aqui nas contas agora, onde é que eu consigo, agora que vou sair, como é que eu consigo sair com os números que isto, pronto, fique melhor aqui na fotografia. E faltava ainda vender a TAP. E isto é uma coisa, até é estranho, como é que pode ser legítimo este tipo de coisa por um governo? No sentido em que existe património que é de um país, e este país não é propriedade do governo, mas o que um governo decidir que questões desta envergadura que implicam desbaratar património, a seguir o governo muda e nós não conseguimos recuperar nunca mais o património que se vai desbaratando. Devia ser preciso maioria qualificada. Sim, devia ser preciso 2/3, por exemplo. Mas para isso tinhas de ter deputados qualificados. Uma coisa do género. E porque são decisões com um impacto demasiado grave e demasiado irreversível para se conseguir, para que eu ache que faça algum sentido. Peço a palavra. É só isso. Considerada. Peço a palavra, ok. No primeiro caso tu falaste em desbaratar. Ora, neste caso desbaratar é encarecer as coisas, e neste caso estamos a vender ao barato, não é? Não é ao desbarato, estamos a vender ao barato o nosso património. Portanto, na verdade, estão-se a desfazer ao barato das coisas. No facto em que qualquer um pelintra chega lá com 500 e vai ser mais barato, né? Completamente. Em segundo lugar, e chama a atenção que este aqui é o bloco revolucionário do meu discurso. A solução para isto é pôr o Partido Comunista no poder, pois nada melhor para voltar a nacionalizar tudo com efeitos imediatos e recuperar. Aí sim temos uma solução. E bem, porque este governo o que faz é, não existe privado nenhum que compre uma porcaria que não dá lucro, não é? Portanto, o que não é este governo, é todos. Aquilo que se faz é aquilo que dá lucro, aquilo que tem pode ter futuro, aquilo que pode ter alguma abordagem de mercado. Portanto, e aquilo que são monopólios, aquilo que é garantido, isso vende-se tudo. Aquilo que dá muita despesa e que ninguém quer, não, isto tem de ficar connosco, porque ninguém vai querer isto, temos de ser nós. E mesmo as coisas que tu concessionas, se derem prejuízo, depois o governo compensa, tipo os escudos. E como as próprias PPPs, o próprio conceito das PPPs é absurdo, simples, não é? Tudo o que são monopólios não podem ser dos privados, é um absurdo. E por outro lado, tudo aquilo que dá lucro e que é do Estado, ou tudo aquilo que tem potencial para dar lucro e que é do Estado, deve permanecer no Estado. Não, e às vezes coisas que são recursos únicos e de base, quer dizer, ok, hoje em dia, por exemplo, o telefone, a maior parte das pessoas já tem VoIP, que são aqueles telefones que não precisas da linha de cobre, é pelo cabo, não é? A PT, por exemplo, é a única operadora que ainda tem linha em cobre, ou seja, tem as infraestruturas mais básicas de comunicação entre as pessoas. Outro exemplo, o CTT. Porque carga d'água é que passa pela cabeça querer privatizar um CTT que, em muitos casos, é o único ponto de comunicação que algumas pessoas que estejam mais isoladas no interior, umas aldeias, é o único ponto em que as pessoas têm contacto com o Estado, sim, com o resto do país. E não só, mais ridículo ainda, é uma empresa que, suprindo todas essas necessidades básicas e mínimas de um Estado de Direito, não é? Dá lucro. Naquelas que dá lucro, exatamente. O CTT é paradigmático. E os transportes também vai mais ou menos no mesmo sentido do CTT, que é, há determinadas coisas que é grave, pode ser perigoso ser privado, que é não só por causa de dois princípios dos privados, que é, um deles é, se queres pagas, não é? É um serviço que eu estou a prestar, queres pagas. Mas também há outra coisa que eles podem dizer, que é, só faço se eu quiser, porque se não me der lucro, e se os Correios fossem levar cartas, os Correios são privados, não me dá lucro ir agora, eu agora vou todos os dias para Freixo de Espada à Cinta, não vou lá uma vez por mês, é se eles querem, pronto, pode-se cair neste tipo de perigos. Exatamente. Pronto, quanto à privatização da TAP a nível de fundo,
Como os Estamos transportes. explicados, portanto, isto tem a ver com questões de fundo. Vocês viram, alguém passou os olhos pelo acordo que os sindicatos assinaram com o governo? Não. Também não. Pá, a impressão que eu tenho quando leio aquilo é que quem comprar aquilo com aquele acordo, das duas uma, ou queres ter prejuízo, ou é para rasgar Ou que aquilo não e faz vender a sentido. companhia, desfazer e entregar as rotas. Isto é daquelas coisas que eles têm de cumprir aquele acordo enquanto se chamarem TAP. Se a companhia falir, lá foi, não é? Sim. E que caminha para isso. Não sei se tu reparaste, desde que se começou a falar mais ativamente, ou seja, isto agora eles vêm com aquelas teorias que afinal já se fala da privatização da TAP desde o tempo do Não, António desde a Guterres. primeira vez que se Mas falou o que na é certo é que privatização desde que TAP isto foi em voltou. 1980, não é? Que já foi há... Sim, mas esse teu a tio não verdade conta. É que Foi um tio que estava lá numa tasca que disse isso, não é? Isso não foi o tio, foi o tio de alguém Mas a noutra verdade- tasca qualquer, não é? Com zero Não, interesse. isto já se fala há décadas. Sim, mas Não, mas a verdade é que desde que isto veio verdadeiramente para cima da mesa, começou a fazer parte da agenda de governação atual, é bastante curioso que a TAP, que sempre foi uma companhia que foi premiada, destacava-se pela qualidade, destacava-se por tudo isso, de repente começaram a surgir notícias de desmazelo, de erros, de problemas técnicos, Mas isso é de alguém, atrasos. que a quer comprar que está Como por trás do nunca- média. Sim. Mas isso é óbvio, isso era aí que eu queria chegar, mas eu não queria dizer isso tão por extenso. Eu queria levantar a lebre só. Mas a Percebes? lebre não foi Mas eu atrás não do sei coelho até para a que feira ponto- do Fumeiro. Vamos lá. Não, mas a verdade é que tanto pode estar por trás disto alguém que a queira comprar, como pode estar como mesmo a nível governamental, ou seja, para mais cedo ou mais tarde puxarem pelo argumento de pá, isto está a dar demasiados problemas, nós não temos condições para, nós não temos fundos para, tanto que já se fala de o governo não tem condições para fazer a injeção de capital que a empresa Pois, necessita, claro. não é? Como Este é um dos tal- argumentos que está em cima da mesa para vender a empresa. Sim. Bom, quanto a TAP também parece que estamos conversados. Numa questão mais cor-de-rosa, e agora não politicamente, eu ao passar os olhos pelo jornal, abri uma página e apareceu-me um dos meus fetiches, que é a Alexandra Lencastre, a dizer: gostava de arranjar um namorado africano. Eu só pensei, Era cortar o cabelo ao pois, ferrão. longe vão os tempos daquela relação platónica dela com o Poupas da Rua Sésamo, Pois é. não é? E ela vem dizer: eu gostava, em primeiro lugar, ela a dizer africano está a ser racista. Tá. Sim. Está a discriminar, inclusive é o pessoal da buraca. O meu pai é africano e é branco como a mármore, nasceu em Angola e eu acho que a Alexandra Lencastre não se estava a referir ao meu pai. Portanto, acho que ela foi racista no seu comentário. Pois. Teve vergonha de dizer que o que ela quer é um preto, não é um africano. Exatamente. Portanto, é racista da parte dela achar que lhe fica mal dizer preto e diz africano em vez de preto. Pois, isto é daquelas Africano. coisas. O meu pai é branco como a parede, não pode estar na praia como eu, não pode Mas estar. a parede é uma Aerosol. freguesia branca? Também é racista? Não. Reparem como eu domino até a numismática não. A nomenclatura das terras A toponímia. toponímia das terras de estrangeiro. Bom, voltando ao tema. Alexandra Lencastre. Alexandra Lencastre, pronto. Que é o tema da semana. É exatamente isso. Outro tema, Zog, o que é que... Eu também tenho aqui um outro tema para sugerir. Eu esqueci-me de dizer uma coisa. Diz Zog. que é Em para relação à TAP, esqueci-me de dizer uma coisa, que foi uma pena o Primeiro-Ministro ter andado a impingir e a patrocinar aqueles cursos todos técnicos de aeródromos, que depois não havia aeródromos nenhum, mas houve centenas de pessoas que tiraram o curso, não sei o que, dos aeródromos. Sim. Para agora vender a TAP. Agora fica sem a TAP, pronto, fica sem... Pelo menos se tivesse... Talvez conseguisse criar para aí algum tipo de voos domésticos em que depois conseguisse pregar essa gente toda. Assim, pronto, perdemos o controle da TAP. Foi uma pena que desperdiçaram-se aqueles diplomas. Mas a questão nunca foi o pessoal que era formado. O pessoal sempre foi o pessoal, o dono da escola e os formadores. Esse é que eram os amigos que interessava dar trabalho. Nunca foram os aspirantes a pilotos. Não é? Exatamente, quer dizer. Estava-se mesmo a ver isso, mas não é para estragar, não é? É como porque é que a galinha atravessa a estrada? Porque está fora da capoeira. Ei pá, não digas isso, não dá. Desculpa lá.
Eu esta semana passei uma situação curiosa. Há uma menina que me bate à porta e que diz: boa tarde, olha, eu sou vendedora da PT. E eu perguntei: mas vem-me vender televisão, telefone, internet ou a empresa toda? Pois. É que hoje em dia nunca se sabe. E ela virou-se para mim e disse: ai não, eu estou aqui é para trabalhar, você compra o que comprar, se eu fizer negócio o lucro é meu. Certo. E eu respondi: oi? Sim. Sabes que estive a acompanhar o Diário Económico e se te despachares ainda dá para comprares a empresa toda mais barato do que o serviço de televisão, internet e telefone. Ai, mas eu tenho aquele... Se fizeres as contas ao que aquilo está por mês, Pois. pagas por mês, vezes os meses todos de fidelização e não sei o que, dá-te o valor e isso. Vais ver quantas ações compravas, aquilo eras o Sherman daquilo. Coisa. Mas o problema é que, em primeiro lugar, eu nunca quis ser xerife dos gatunos e quanto mais Sherman. Ainda tenho aspecto de ser mais pior. Logo em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu tenho um contrato, mas a minha fidelização não é com a PT, porque aquela empresa começa por V e acaba em ON. Que agora se chama N e acaba em S. Não. Começa em V. Ah, em V, percebi em Z e Em acaba V e acaba em ON. No meio Tá. tenho ODA no meio. Tá bem. E isso fica-me só por 24,95 por mês. Sim. E então já não sei se chegará para comprar a PT toda. Mas para um bom bocado é capaz de dar. Pois. E quanto à venda da PT, o que é que vocês acham que... O que eu acho é que ainda vai haver uma grande caldeirada. Ainda vai haver muito o que falar sobre isso. uma caldeirada. Sim, senhor. Eu acho que faz todo o sentido se o objetivo for vender à Coreia do Norte. A alguém da Coreia do Norte ou da China. Porque é assim, não é? Senão a mudança nunca vai ser feita, nunca vai ser realmente feita. Se nós não tivermos sistemas ditatoriais a controlar aquilo que o pessoal pesquisa, não faz sentido. Afinal de contas, continuamos com as mesmas fontes, deixa de interessar. O serviço público deixa de fazer sentido. Só nos interessa se nos for de facto proporcionada uma oferta diferente. E só a Isabel dos Santos. A Isabel dos Santos também era interessante. Gostava imenso. Só que depois aí tínhamos a Isabel dos Santos, que é dona da NOS, ou de uma boa parte da NOS, e depois dona também da MEU, lá assim à lei da concorrência e... Não sei, não sei se comunicadoras- tecnicamente havia um claro conflito de interesses, mas não sei se tecnicamente podia haver conflito de interesses, porque quem é dono de parte da zona não é Isabel dos Santos, é uma holding da qual ela é a maior acionista. Portanto, ou seja, o dono podia nem sequer ser o mesmo e ela controlava a mesma as Mas duas. vocês Não- quando estavam a dizer que isso vai haver uns cartéis, como se disse que havia com as gasolineiras, que se provou que nem havia. Bom, Agora, parece que quem vai ficar com aquilo é mesmo a Altice, não é? Sim, eu recebi Eu essa vi notícia. essa notícia e já agora só para fazer aqui um pequeno parênteses sobre a Altice, que é uma espécie de canibal de operadoras de multimédia, porque eu já tinha ficado com a Cablevisão e com outras, mas é a mesma especialidade do ramo. O ramo de negócio da Altice é adquirir empresas deste ramo já montadas que precisam de um boost de capital. Sim, porque estão em condições complicadas e eles compram, as infraestruturas já existem, aquilo já está tudo montado, já tem cota de mercado, já tem um nome feito na opinião pública, etc. E eles, como têm dinheiro, pegam nisto sem grande trabalho, tiram dali lucro rapidamente. É uma espécie de empresa canibal de multimédia e pronto, já nos tinham ficado com a Cablevisão, agora ficam com a PT também. Bom, então peço desculpa por acabar com a magia da rádio aos nossos rádio ouvintes, mas hoje é domingo à noite e nós estamos a gravar esta emissão ainda sem saber os resultados finais, ou mais finalíssimos, das eleições na Grécia. Já sabemos que o vencedor é o Syriza, aquele partido com o nome de defesa esquerda. Mostec, alguma reação acerca disto? Uhul! É esta a tua reação? Bastante espontânea do nosso colega. Ela é espontânea, tem tanto espontânea como devagar. Mas eu tenho que dizer coisas. Era bom. Sim, esperamos, o interesse é isso. Sabes que isto sendo um programa de rádio, se tu só fizeres sons esquisitos, mas parece o Got Talent, não é? Pois. Então filmes para adultos. Na rádio, sim. Na rádio, sim. Faz lembrar umas cassetes que havia de audio porno e não sei quem. Antigamente. E era um imaginário esquisito. Bem, já que é para dizer coisas,
Este é o momento em que os povos da Europa se podem encher de esperança perante a expectativa do fim das políticas de austeridade. Bem, agora um pouco mais a sério. Há quem diga que isto foi de facto o pontapé de saída para quebrar este ciclo e retomar aquelas políticas de investimento expansionistas e adeus, a austeridade vai-te embora e amanhã os amanhãs vão cantar. E este é o discurso maioritário por parte da esquerda. O que observamos mais à direita no espectro político é que estão obviamente a torcer para que esta experiência corra profundamente mal, para que depois possam fazer aquele papel do professor e do encarregado de educação do estás a ver? Eu disse-te, ia correr mal. E agora? Agora partiste não tens. E pronto. Isso é em primeiro lugar aquela perspectiva que se tem imediatamente, não é? Quer de um lado, quer do outro. Eu acho que o primeiro-ministro grego, o senhor que tem um nome que não vale a pena nomear porque é muito difícil. O Santo ou este agora? Este agora, o novo, o Alexis. Eu acho que o Alexis vai ter um problema grande, que é, ele prometeu muita coisa e deu uma injeção àquele povo, uma injeção de esperança àquele povo, que eu não sei se ele vai estar em condições de cumprir. Ou seja, porque é muito bonito nós dizemos, eu não quero nada da Troika, nem do Euro, mas ele tem de pagar os ordenados este mês. Ele tem de fazer, tem de fazer dinheiro, tem de fazer com que haja dinheiro, que é uma coisa que a Grécia não tem, porque a Grécia já foi alvo de 2 resgates, que eles fizeram o primeiro plano e não cumpriram, e foram resgatados outra vez e não cumpriram, eles estão naquela fase do nada, só este bocadinho, pumba, estão lá outra boia. E isto é... O problema é que não há mais por onde espremer os gregos. Pois, eu sei. Eles estão bem piores que nós. Pois estão. Há muita gente, há centenas de milhares de pessoas sem eletricidade já, porque não tem dinheiro para pagar e não só, neste momento, milhares o desemprego... de pessoas com fome, já existe fome na Grécia. E mais além ainda, neste momento o desemprego pode custar a vida do pessoal, porque desemprego com mais de 3 meses perdem direito a ter acesso ao seu Sistema Nacional de Saúde. Repara, nós todos sabemos que a Grécia está assim. O problema é que o Alexis deu uma injeção de esperança àquele povo e levantou as expectativas de uma maneira que eu não sei se ele vai conseguir cumprir. Nesse aspecto ele teve muita sorte se não chegar à maioria absoluta. Porque se ele não chegar à maioria absoluta, tem um bode expiatório para ele tem um bode respiratório que é para dizer vocês têm de ver que isto tem de ser devagar, que eu tenho de me comprometer aqui com este e com aquele, tenho de conquistar os votos. O próprio Syriza é um partido de retalhos, quer dizer, é uma... Se o nosso bloco de esquerda é um saco de gatos, aquilo são muitos sacos com muitos gatos. Não sei, parece que estão mais orientados, pelo menos. Eles agora marcham todos muito direitinhos porque está-lhes a correr bem a vida, não é? Aquilo deixa alguém mexer em algum assunto verdadeiramente de fundo, que tu depois vais vê-los. Ou seja, e o facto de ele não ter maioria pode ajudá-lo neste aspecto, pode-lhe comprar algum tempo para ele conseguir fazer algumas coisas. O que é que pode ser, na minha perspectiva, verdadeiramente bom? É que ele, ao ganhar as eleições, se ele não for, como é que eu ia dizer, se ele não for parvo, eu estava a procurar outra palavra, ou imbecil, para não estar aqui a chamar os à conversa, se ele não for imbecil e não cortar a conversa com a União Europeia e com a Troika e com o FMI, ele pode chegar ali e dizer assim, meus amigos, eu quero sim senhor, quero pagar, como é que nós vamos fazer isto? Eu não posso mais, vocês já estão a ver o que é que aconteceu. E isto pode criar uma inflexão em todas as políticas, válida quase para todos os países da Europa, ou pelo menos para os da Europa do Sul. E isso é uma coisa que será boa. Eu acho que pode ser bom no sentido em que é uma experiência nova num país nestas circunstâncias. Portanto, vamos lá ver qual é a margem que existe para governar também, porque uma coisa é fazer oposição, outra coisa é governar. Isto é um partido relativamente recente, tem 5 ou 6 anos e que tem pouca experiência e pode depois não ter a margem com que está a contar no programa eleitoral, não é? Mais a mais, não tendo, à partida, é praticamente impossível que consiga reunir a maioria absoluta, portanto vai estar um pouco mais condicionado também por isso. Não sei se têm mais alguma coisa sobre as eleições gregas. Sim. Tens, com então certeza.
Força. Em primeiro lugar, queria fazer aqui um reparo que não há muita gente a dar importância a isto. O Zogo falou agora de pequenas forças políticas com pouca representatividade. Falta referir que a terceira força política foi só um partido assumidamente neonazi e cujo líder, assim como metade da sua bancada parlamentar, estão presos. São todos presos. Sim, por estarem associados a movimentos neonazis, que é uma coisa que não faz sentido nenhum na Europa do século XXI. Sim, tudo eu de acordo, mas não, aí é que eu acho está a verdadeira preocupante. democracia. Porque normalmente o pessoal diz, os políticos são todos gatunos e aquilo metade já vai. Pois. Percebes isso? Não, é assim. Nós quando defendemos uma democracia e um Estado pleno de direitos ideológicos, e corre-se depois este risco de haver gente que tem ideias parvas, não é? Mas pronto, é democracia a mesma, eles vão a eleições, quem quiser votar vota, e eles põem lá pessoas sentadas. E nestas Mas alturas... a quantidade de gente é que me impressiona sempre. De certa forma, a verdadeira importância destas eleições e desta vitória do Syriza, se calhar mais do que saber se eles de facto vão conseguir achar uma saída, uma solução para a situação social que eles têm neste momento, é a prova de que afinal é possível pensar em caminhos alternativos que não os caminhos de austeridade. Se serão executáveis ou não, o futuro nos dirá, não é? Sobre as eleições da Grécia, mais alguma coisa? Não. Só mais uma coisa, que foi mais... Tivemos aqui a falar de uma data de coisas, mas houve outra vitória que foi a própria... O conceito de democracia também saiu um pouco vitorioso hoje, no sentido em que os gregos marimbaram-se completamente nas pressões da Merkel. De facto, houve outro país que aprendeu a fazer manguitos e os gregos fizeram um grande manguito à Merkel. Manguito à Merkel. Exatamente. Era só para saberem que, não sei se vocês deram fé disto ou o que é, mas segundo o Sol, o BPI mandou uma mensagem aos acionistas a falar sobre as eleições da Grécia, sobre o perigo que era ganhar o Syriza. E eu pensei, olha, eu ainda sou do tempo em que era o padre do altar e que dizia que o pessoal devia de votar, não era o banco. E acho que sobre as eleições da Grécia será tudo. Com adoção por parte de casais de pessoas do mesmo sexo. Eu, para já, acho logo absurdo que quando se discuta com a adoção tenha de haver... Mas nós não estamos a discutir a coadoção. Depois mais condições a dizer, porque a seguir é se pessoas com chapéu amarelo em sexta-feira às 3 da tarde com sapatos castanhos podem adotar crianças, se acha... Logo aí é um bocado esquisito haver uma legislação específica consoante a orientação sexual de cada pessoa. Parece-me um bocado... Não. Porque a questão é que um cidadão homossexual pode adotar uma criança, perfeitamente, não existe nada contra isso. Pode. Só que depois, se viver com outra pessoa e se casar com outra pessoa que é do mesmo sexo, esta não tem o direito à coadoção, ou seja, a criança é a mesma educada pelas duas pessoas, tem pode o dar direito viver com aquelas duas pessoas, mas no caso de acontecer alguma coisa, aquele que é o pai oficial, o outro não existe qualquer proteção legal, nem da criança, nem do outro, da outra pessoa que a cria e que vive com ela. Aquilo que estaria em discussão era só isto, não era mais nada. Porque a criança já pode viver com o casal homossexual à vontade. Eu dá-me a impressão que não, eu dá-me a impressão que era a adoção, que essa parte já está ultrapassada, que já pode, que o outro membro do casal já tem direito. Eu acho que se estava a falar mesmo era da adoção por casais homossexuais enquanto casais. Mas a discussão da coadoção tem a ver com isso também. Mas eu acho que a coadoção já está ultrapassada. Eu estou completamente a favor que casais do mesmo sexo possam adotar crianças. Eu estou completamente a favor que isso tenha força de lei. Há uma coisa que me deixa de certa forma desconfortável, que é que depois são aquelas crianças que vão ter de viver debaixo daquele estigma. Ou seja, eu sou do tempo em que nós na escola olhávamos de lado para um miúdo que lá havia, cujos pais eram divorciados. E isto passou-se há 32 anos. Sim. Não foi há 320. Já há 32 anos. Sim. Eu teria 6, 7 anos, portanto, 32, 30... Vamos dizer há 3 décadas. Os pais eram divorciados, isso era uma grande vergonha. Hoje em dia é a coisa mais natural do mundo. Porque foi uma coisa que começou a acontecer, as pessoas começaram a poder divorciar-se, começou a ser socialmente aceito. O problema, para mim, está só aqui. Enquanto o casamento entre pessoas do mesmo sexo não for uma coisa que seja
pelo menos a estar a começar a ser socialmente aceito, no sentido de é normal tu olhares para o lado e tu sabes que no terceiro esquerdo mora um casal de duas pessoas do mesmo sexo que são casadas e que fazem a vida deles normalissimamente, como eu acho que devem. Enquanto isto não for normal, e eu acho que nós devemos aguardar esses anos para permitir que eles adotem criança, porque a nossa sociedade não está preparada. A nossa sociedade é que é mais retrógrada. Mas isto é a mesma coisa que dar a carta de condução. Mas isso é estar a permitir. Não é que estar a permitir nada. É a mesma coisa que dar a carta de condução a um tipo que não vê bem. E se calhar foi preciso implicarem com esse tal miúdo dos pais divorciados para 30 anos depois ser uma coisa normal. Não. E se calhar vai ser preciso que Não. Desculpa, mas estou radicalmente contra isso. Tem de acontecer ao contrário. Não foi por causa de implicarmos que o miúdo que os pais eram divorciados que o divórcio se passou a ser uma coisa normal. Porque as pessoas começaram a divorciar mais. Isso é diferente. Não é por aí. Não há aqui uma influência de baixo para cima. Não há. Agora. Mas sempre que existe uma alteração naquilo que é o panorama social de uma determinada época e que depois tem tendência a ir adaptando a... Sim, vai haver sempre há sempre nas zonas de transição há sempre lugar a estranhezas e a choques e a desentendimentos. Mas não é possível fazer de outra maneira. É possível fazer de uma maneira suave ou à bruta. E agora dizes-me tudo do cima da inteligência que eu te reconheço. O que é que tu achas que percebeste que eu estou aqui a entalar? Diz-me tu o que é que achas que será mais fácil para uma criança, que é hoje ser reconhecida como uma criança que tem dois pais, ou depois de ser normal haver casais de homossexuais, uma criança que é conhecida por ter dois pais, ser filha de um casal de homossexuais. Mas já acho que hoje é mais fácil do que há 20 anos. Naturalmente, e eu acho bem. E eu acho essa evolução bem. Agora, acha que tem de ser tomada. Sou a favor de uma. Portugal até foi um dos primeiros países onde foi consentido o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Foi dos primeiros. E é uma coisa que está a correr bem. Ainda não houve reações contrárias e acesas, e portanto é uma coisa que poderia ter sido mais polémica e que não houve grande massa de indignados, por assim dizer. Portanto, acho que é um país que nesse aspecto está... Há outra coisa aqui que está que os partidários da adoção por casais de homossexuais já querem. Há uma mensagem que eles tentam fazer passar que também não é verdade e eu também não gosto, que é, até parece que se nós permitíssemos que casais homossexuais começassem a adotar crianças já, que se ia resolver os problemas do Sistema Nacional de Adoção. Não é isso que se quer dizer. Não, mas há muita gente que faz essa mensagem, percebes? E isso também não é verdade. Só isso. Não, mas eu estou a dizer que qualquer criança que se tirar de lá é bem tirada, não é? E eu também acho que sim. Quer dizer, é bem tirada. Até porque, tanto quanto eu sei, ou tanto quanto nos chega a conhecer, são processos de certa forma rigorosos e as pessoas são bastante acompanhadas e escrutinadas e tudo. Estudo do historial destas pessoas. O processo em si parece-me suficientemente rigoroso para nós acharmos que sempre que uma criança sai deste tipo de instituição está a sair para uma solução melhor do que do orfanato, do sítio onde está acolhida. E é nesse sentido que sempre que uma delas for impedida de sair é mau. Pronto. Não estou com isto a dizer que se resolver o problema da coadoção, que de repente as crianças vão desaparecer todas dos orfanatos. Não Sim, é nada. eu sei isso. Não, o que é sugerido é que há um leque maior de famílias que está disposto a acolher crianças. Isso aumenta-se o número de pessoas que eventualmente pode receber crianças. Se bem que podem adotá-las solteiros e casam-se a seguir e pronto. Sim, está tudo. Isto é um proforme só. Ideologicamente não. Estou contra tudo que seja uma lei que a gente tenha de contornar. Se está certo ser dessa maneira, deve ser a lei fazer certo, não é? Sim, é o que eu estou a dizer também. A minha posição sobre isto é super simples. Para já, primeiro, acho uma vergonha e absolutamente ridículo que isto sequer seja discussão ainda. Num Estado de Direito no século XXI, é aí tal, liberdade, igualdade, não sei, fraternidade. Para mim é absolutamente ridículo que isto sequer seja discussão. E é ridículo também. Não, é profundamente vergonhoso, além disto ser discussão, chegar-se ao momento crucial da discussão e isto ser chumbado. E é estar a dizer os putos estão bem melhor com as costas lá a bater no orfanato do que agora a ser criados por homossexuais. Isso é que não.
Quer dizer, até que eles estão bem. nesse aspecto, se formos a ver, a democracia grega de há mais de 2000 anos atrás era mais evoluída do que a portuguesa de hoje. Porque é assim, vamos ser honestos, não é? Foram os gregos que inventaram o sexo. Depois é que chegaram os romanos e disseram: espera aí que isto também dá para fazer com mulheres, não é? Ah, sim. Os romanos depois introduziram essa nuance. Bom, um assunto que, só de passagem para não ser também tão pesado, o ex-ministro da Cultura, Manuel Maria Carrilho, e Bárbara Guimarães, aquela novela continua. Já tivemos citações do tipo: eu mato-me e a seguir mato-te a ti e depois mato também a criança, e são sempre boas, especialmente porque quando eles seguem nesta ordem a coisa corre bem, morre sempre só o estúpido. E a última é que, segundo um desses diários cor-de-rosa, Manuel Maria Carrilho ameaçou publicar fotografias na internet da Bárbara Guimarães nua. Mas de quando? Mais recentes ou mais quando eles casaram? Só se for isso. É que isso interessava-me saber. Eu acho que é uma coisa, seja de quando forem as fotografias, política é político, prometeu e não cumpre. É uma coisa verdade. Que está mal. Está mal e eu não gosto. Outra coisa, o Jimi Hendrix vai ter uma loja para o papel em Lisboa. E vocês dizem: o que é que isso interessa? E o que é que isso interessa? Nada, a loja havia de arrebentar. Pronto. Não era as pessoas, nota. Era só a loja. Era só a loja. Porque há uma coisa que me irrita, que é esta moda do gin. Esta moda do gin tira-me do sério. Eu aprecio. Opa, desculpa, mas o copo de gin na mão é o telemóvel à cinta dos anos 90. Nos anos 90 andava tudo com aqueles canhões à cinta, dentro de uma bolsa. Só que era parolo e o gin... E o gin é fino de caraças. É a coisa mais azeiteira que existe. Não. Não, desculpa, mas é. E o pessoal anda ali todo com aquele copo de aquário na mão, com um gin com pétalas de zimbro aromatizado com espinhos de rosa, ou uma cena assim. Opa, porque isto é bué, isto sabe bué. Tal. E tu olhas para aquilo e 90% das pessoas não sabem apreciar o gin, os outros 10% sabem apreciar o gin e dão-se um ar bué snob por causa disso. E com isto tudo, opá, parece que chega uma altura que quase parece mal beberes uma cerveja, que é daquelas coisas que me irrita. O gin, a moda irrita-me. Vais a qualquer tasco e tu chegas lá e, em primeiro lugar, qualquer tasco tem uma bancazinha, que antes havia uma banca para fazer caipirinhas. Sim. Agora é uma banca para fazer gin, que é Gin Lovers. Às vezes não é, porque às vezes estão gajos a pedir gins complicadíssimos e um gajo só quer uma cerveja e está-se ali 30 minutos à espera que o gajo despeja água tónica naquela colherzinha que é toda encaracolada e que... Essa parte é parola. A bebida eu aprecio. Não, repare, eu não tenho nada contra as pessoas que apreciam o gin. Agora lá que aquilo é uma parolada hoje. Aquilo é uma parolada sem tamanho, o que é? Vai tudo para a discoteca com o copo de gin na mão? É uma rodela de um quarto de lima, um bocado de limão, água tónica e gelo, aquilo está bom. Pois, basicamente, não é? Pá, uma das coisas que me irrita no gin é pessoal que depois uma casa tem 4 garrafas diferentes de gin e já, temos uma garrafeira, o nosso barman e não sei o quê, e eu chego lá à noite e digo: olha, boa noite, queria um vinho do Porto, por favor. E eles dizem: branco ou tinto? E quando alguém à noite, depois da hora de jantar, me pergunta se eu quero um vinho do Porto branco ou tinto, eu apetece-me pegar nas garrafas de gin, na colherzinha torcida, na lima e nas pétalas de rosa, e enfiar-lhe pelo gasganete abaixo. Porque ninguém vem dizer que é conhecedor de bebidas quando depois de jantar me vai perguntar se eu quero, me vai oferecer um aperitivo. Sim. Percebes? É a mesma coisa. Opá, não faz sentido nenhum. É pessoas que... Pronto. Exato. Estás ali, uma jantarada enorme e depois no fim perguntavam se queres um martini bianco. Um martini bianco, é exatamente isso, não é? Ou tu acabaste de tomar o cafezinho, olha, e para a entrada. Opa, eu sou pela paz e pela não violência, mas para estes gajos há uma exceção. É mesmo assim, não gosto. E depois, por exemplo, eu sou um... Está-te a faltar uma coisa, tens de dizer uma coisa. Sim, Charlie, ia dizer no fim. E isto é uma daquelas coisas em que eu vou fazer já uma ponte para outro Fediver, que é uma ponte que vai de um sítio para o outro. Não é uma ponte que vai de um sítio para o outro, ao contrário daquela Vilar de Perdizes. Que é, o vinho do Porto é a melhor bebida do... Podemos concordar que fica com o nome da Ponte do Fumeiro. Assim já sabemos sempre.
vai haver sempre alusões à ponte do Fumeiro. Daqui para a frente, quem nos ouve já sabe que estamos a referir para uma ponte que não vem de Vai para lá nenhum, é ponte. Fumeiro é porque Está lá só pendurada. quem fez aquela ponte fumou umas valentes brocas, por isso é que é a ponte do Fumeiro É também. isso. Ou então é a malta que para na ponte. É a única malta que sabe por onde é que aquilo vem. Deve ir ali das florestas e param lá só para fumar as suas iguarias. As suas iguarias é fixe. Pronto. Então o que eu estava a dizer é que as pessoas não conhecem nada. São umas alcoólicas da moda, ainda por cima. E nós temos em Portugal a melhor bebida do mundo, que é o vinho do Porto. Eu próprio sou o apreciador, até já tenho o formato da pipa e tudo. Tu és suspeito. Não, para mim, desculpa, para mim é a melhor bebida do mundo. Não há hipótese. Estamos a falar de uma coisa, só esta terra é que dá, que é fruto da terra e do trabalho de quem nos faz e não de quem o prepara, percebes? Não andamos aqui com misturas nem nada. E aquilo, quando é bem feito, tira-se de uma garrafa e bate tudo. Já o próprio Carlos Paião, ainda em vida e fora da cova, dizia: não há champanhe que nos ganhe nem ninguém que nos apanhe, porque esse vinho é português, pá, é a melhor coisa do mundo. E é por causa disso que eu quero deixar aqui expresso, exprimido e espremido tudo o meu apoio ao movimento que quer juntar as caves de vinho do Porto ao património mundial. A zona ribeirinha a zona da Serra do Pilar é património mundial juntamente com o Porto, mas a zona das caves de vinho do Porto, que é anexo, não. Pá, eu acho que é fundamental, porque senão nós já temos o Alto Douro Vinheteiro como património. Se a zona onde está as caves de vinho do Porto são património, as caves também terão de ser. Faz todo o sentido de concluir o ciclo da produção. Portanto, isto faz sentido ser património mundial. Não no sentido como Portugal é património mundial porque uma coisa é dos chineses, outra é dos alemães, outra é dos angolanos, mas no sentido de que isto é património da humanidade. É uma coisa de interesse mundial. E tem muito a agradecer à quantidade de alcoólicos na corte inglesa também. Que levou um grande empurrão Exatamente. Não era isso, dos alcoólicos da corte inglesa. E nesta altura isto estava para o vinho do Porto estava para as bebidas, como para as sanduíches está bifando de vendas novas. Vou aproveitar este momento para introduzir aqui um momento de cultura. Não é um momento de ternura. Um momento de cultura. Sim, de quê? O vinho. Relativamente ao vinho, e depois, já que falaram nos ingleses, dou também uma chega pelos ingleses. Porque, no fundo, o vinho, a nível histórico, isto está provado, ou seja, a fermentação de frutos... Calma. O processo de fermentação teve uma importância extraordinária ao longo da história, na medida em que, antes de haver saneamento, tratamento de águas, beber água era quase como jogar à roleta russa. Portanto, possivelmente o vinho, em grande parte, é responsável pelo estágio de civilização que temos atualmente. Então era proibir o vinho aos chineses? Que lá são tantos? Pronto, isto a propósito do vinho. A propósito de terem falado ingleses, sabem que o grande boom populacional a nível mundial se deveu a ervas chinesas conjugado com uma rainha portuguesa. Por causa da nossa rainha que levou a tradição de beber chá para a Inglaterra. Exatamente. A partir daí, com a máquina snobística a funcionar, toca de imitar. E pronto, não é? Na feitura do chá, na fervura da água, resolveu-se ali uma série de água problemas. Fervida também ninguém morria de desinteria por causa ou seja, evitava beber chá e exatamente, muitas doenças que eram propagadas pela água natural. É uma pequena curiosidade, aliás, duas pequenas curiosidades que estão sob o mesmo princípio. E portanto nós contribuímos para o mundo que temos hoje com o vinho do Porto e com uma rainha lunática e snob. Por isso é que ficou tudo chalado, que era a quantidade de chá que ela trazia para exatamente. Chalados é daí que vem. E também contribuímos com uma coisa muito fixe, que foi com as mulatas. Sim. As mulatas têm uma invenção portuguesa. Bom, eu estive hoje também ao passar os olhos pelos matutinos. É aquela coisa que se diz do pessoal snob que vai ver jornais à internet, mas eu passar os olhos pelos matutinos, deparei-me com fotos de quê? Da Violeta. Que violência. Pois. É assim, vocês não sabem quem é a Violeta? Nota-se que há falta de crianças na vossa vida. E não estou a dizer isto no sentido de casa piano. Sou Charlie. A Violeta é uma cantora espanhola que é ídolo daquela pequenada que tem 8, 9 anos.
É a Floribela da nova geração. Sim, mas sim, é uma cena dessas. É daqueles miúdos que o Carlos Cruz diria estão no limite. Charlie. E então ela é o ídolo e eu estive a ver as fotografias e digo-vos uma coisa. Eu aguardo ansiosamente o momento em que ela se vai transformar numa porquita tipo Miley Cyrus. Se calhar já... Não sei, que idade é que ela tem? Não sei, mas aquilo, cuidado. Está muito, muito interessante. Não estou a ver qual é a ferramenta que ela vai lamber para ficar famosa. A maneira que ela canta, por mim pode ser uma motosserra. Olha, a trabalhar. Esse logo um problema. Uma rabarbadora. Uma rabarbadora, sim. A trabalhar, pronto, e era isto. Sim, eu tenho aqui, trouxe um assunto que é o assunto mais esperado do ano. Já era tempo de alguém o trazer à discussão, porque toda a gente pensa nisto, toda a gente se pergunta sobre isto, mas de facto nunca ninguém teve a falta de pudor, a coragem, a frontalidade de trazer isto à discussão pública. Que é? Quando é que eu finalmente vou ter um aumento? Filho, sou de trabalhar amanhã. Enfim... e o assunto é o seguinte: já repararam como é que o Marcos Mendes parece uma pessoa de altura normal no Jornal da Noite? Será que ele tem listas telefónicas debaixo do assento? Sim, a cadeira deve ser regulável e ele puxa aquilo tudo. E a mesa mais baixinha também, não é? Não. O que eu penso sobre isso é que o Marcos Mendes sabe investir bem. Porque toda a gente sabe que ele tinha dinheiro no BES, mas ficou sentado em cima do banco bom. Pois foi, por isso é que fica mais alto realmente. Pronto, esta semana o Rodrigo Leão iniciou mais uma temporada de concertos e eu, ao ver esta notícia, reparei que ao lado estava uma que quem também iniciou uma temporada de concertos foi o José Carlos Malato, que consertou o estômago porque ele tinha ganho 30 quilos mais do que o que devia, e deve ter pensado lá na cabeça dele: isto ainda é um bocado cedo para o Fernando Mendes ir para a reforma, por isso acho que vou ser operado. Vamos então às frases da semana. Mustec, qual é a tua frase da semana? Ora, a minha frase desta semana é então, e passo a citar: runhau, nhau, 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 roxinóis ao poste. Muito bem, um momento de profundidade. Então, a minha frase para esta semana é: quando um amigo seu sorri perante a sua dificuldade e ele está pronto para o entalar mais um bocadinho. E para ti, Zog, qual é a tua frase da semana? Ora bem, esta semana eu vou dizer uma frase que aprendi com a minha avó, portanto é conhecimento herdado, que é uma frase que diz o seguinte: cada um é como cada qual e nada como evidentemente. Olha, essa frase é evidentemente mentira. Quando tu dizes nada como evidentemente e tu pesas para aí 500 quilos, isso não é verdade, é evidentemente alguma coisa comes para estares assim gordo. Só por causa das frases. Mas pronto, eu vou aceitar na mesma, o júri aceita essa frase. Quanto aos conselhos desta semana, tu, Mustec, qual é o conselho que tu deixas para os nossos ouvintes? Ora, tenho um conselho e uma sugestão. Primeiro o conselho, e antes que me comecem a atirar pedras a dizer mas quem é que este gajo se julga que é, sim, vou falar de um livro, mas a Bárbara Guimarães e o professor Marcelo podem, a partir daí... Enfim, principalmente quando o professor Marcelo pode, quando nem sequer lê nem um décimo daquilo. Para quem não sabe, aquilo são alunos dele que leem e lhe dizem o que é que ele há de dizer sobre os livros. Não sei se é novidade para alguém, mas pronto. Mas este eu li, de facto. Não tenho alunos porque eu também não dou aulas. Mas pronto. Encomendação das Almas, de João Aguiar. Isto a propósito do que falámos há bocado sobre chouriçadas, os enchidos, aquela coisa. Se forem ler, depois vão perceber o propósito a que isto veio. Pronto, isto é a sugestão a propósito. Lembrei-me desta sugestão a propósito do que falámos há bocadinho. Relativamente ao conselho desta semana. O conselho é, e passo a citar: por favor, não metam a língua na tomada. Muito bem, um conselho contra problemas que podem ter, porque toda a gente sabe que se pode meter a língua na tomada pode-se começar a falar chinês e isso será complicado, porque a partir daí tem de comprar tudo na loja de €1. E Zoggy, qual é o conselho que tu tens para os nossos ouvintes esta semana? O meu conselho esta semana é: quando se confecciona um molho de tomate ou um molho com tomate, deve-se adicionar uma pitada de açúcar que impede que o molho oxide. Muito bem, portanto uma cena a Breaking Bad virada para a química.
Pronto, o meu conceito Bicarbonato, já que falas em química, bicarbonato também resulta. bicarbonato. Não precisa ser açúcar. Eu também vi uma vez o carbonato, mas ele não me falou e então eu fiquei chateado com ele. Sim. O meu conselho para esta semana é: quando marcarem com 2 papalvos alguma coisa para depois do almoço, perguntem-lhe a que horas é que eles almoçam. Minhas senhoras e meus senhores, foram os bois pelos nomes. O meu nome é Joca e eu sou incomensuravelmente estúpido. Eu sou Zogo Parvo e aprecio sumo de laranja. O meu nome é Mustec e converso com as paredes. Longos monólogos. Até para a semana.